Eu sou Zilma, professora da UFSC no campus de Curitibanos, e estou com a incumbência de trazer algumas reflexões sobre migração negra no Brasil e africanidade. Agradeço aos organizadores do evento pelo convite. É um convite desafiador, que nos faz sair da nossa área de conforto. Pretendo construir algumas perguntas significativas que contribuam para os debates do coletivo. O convite, ou melhor, o desafio colocado pelo grupo de conversar sobre migrantes negros e africanidade é o desafio de garimpar, buscar informações e, mais do que nunca, produzir perguntas. Construir problematizações que nos ajudam a romper com os muros, ou melhor, com os óculos ocidentais que utilizamos para ver e entender a realidade. Vou começar compartilhando a imagem de um ideograma muito significativo, a sankofa. Na tradição africana dos povos Akan, grupo étnico da África Ocidental, que povoa hoje a região entre Gana e Costa do Marfim, encontramos a sankofa, um ideograma representado por esse pássaro que vocês estão vendo na tela, que volta a cabeça à cauda. Um pássaro que representa o caminhar para frente, mas que olha para trás. Este símbolo é traduzido, na maioria das vezes, por retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Ele nos lembra que é impossível entender o presente sem entender e estar conscientes do passado. Por que eu trouxe essa imagem aqui hoje para compartilhar com todos? Isso nos chama a atenção para romper com o paradigma de uma história única, como nos alerta Chimamanda. Aquela história que nos faz imaginar uma única linha, que inicia com o processo de expansão dos europeus pelo mundo, e que no Brasil compreende a nossa história, como iniciando com os portugueses, ou que os migrantes dizem respeito somente aos europeus. Vários historiadores já mostraram em suas pesquisas que a história oficial sempre tende a valorizar a história do dominante. Romper as narrativas impostas pelos dominantes, buscar também uma diversidade cognitiva, rompendo com as monoculturas da mente que colonizam e buscam apreender, eu diria, roubar as possibilidades de construção de futuros. Este é o nosso desafio, olhar o passado na perspectiva de ver o que ficou, o que foi escondido, o que foi negado, na perspectiva de entender o hoje e caminhar para um futuro mais igualitário. Então, tendo como guia a sankofa, vamos olhar nosso passado? Pare um minutinho, feche os olhos e pense. Que imagem vem à sua cabeça rapidamente quando falamos África? Quantas descrições e imagem da África que nos remetem a situações de miserabilidade extrema, guerras tribais ou visões romantizadas de uma natureza intocada? Imagens congeladas de um continente que muitos imaginam ser uma única estrutura política, um único país. Qual é a história deste continente e das pessoas desse território? Vocês devem saber que a atual divisão política em 53 países é resultado de diversos processos no século XX. Houve diversas definições e redefinições de fronteira, marcando os territórios, marcando os países, durante a ocupação europeia e posterior ao processo de descolonização. Nas análises econômicas sobre o continente africano, é comum registrarem, quase que de forma única, que a economia consiste basicamente na agricultura e em poucos e escassos recursos. Muito significativo também quando menciona os baixos indicadores de desenvolvimento desses países. E, ao explicar esses índices, que estão entre os mais baixos do mundo, mencionam sempre uma história turbulenta, marcada por guerras tribais, entre outros fatores. E uma frase que achei muito marcante na explicação desse processo diz o seguinte, que desde o século XX
com a descolonização da África, a corrupção e o descaso das autoridades contribuíram para empobrecer a economia da África. Essa é uma explicação encontrada no Wikipédia. Óbvio que tem que ser visto com ressalvas e cuidados, mas ele representa uma forma de se ver o continente africano. Lembrando, ela ressalta a descolonização, a corrupção e o descaso como os principais fatores. Mas aqui temos que olhar o passado e perguntar: e antes do século XX? O que acontece com um território que foi saqueado por séculos, cujas riquezas e pessoas fizeram a fortuna dos países hoje tidos como desenvolvidos? Quais foram realmente as consequências para a situação do continente africano? Há muitas histórias não contadas e inclusive apagadas sobre o continente. Dificilmente nos recordamos que esse continente possui 1/7 da população mundial atualmente. É o segundo continente em concentração populacional. E menos ainda nos lembramos que nossa espécie teve origem nesse continente, berço do processo que vamos denominar de civilização humana. Uma história que foi invisibilizada, estrategicamente apagada. Exemplificando, quantos aqui não têm a imagem de um Egito como sendo não africano? Ou ainda da famosa rainha Cleópatra, imortalizada na imagem de uma atriz branca? E o que a migração tem a ver com isto? Migração é o movimento das pessoas nos territórios cheios de fronteiras visíveis e invisíveis. Elas levam consigo a história, as experiências e os saberes. Então, nesse processo de desterritorialização e de retorialização, refletir sobre migração é também refletir sobre as formações arbitrárias das fronteiras de Estado. Lembrar que elas são construídas historicamente e que de longe passam a impressão de que não compartilhamos um território comum, que é o planeta Terra. Talvez algum dia a gente consiga viver no planeta Terra sem essas fronteiras delineadas, definidas pelos estados, pelos países. Mas vamos pensar aqui sobre a migração dos povos da África. Temos sempre que marcar que o processo de expansão dos seres humanos, que do centro do mundo se espalham pelo planeta Terra, sim, do centro do mundo, a África, o território africano, é o berço da nossa espécie. Um lugar que bem depois será chamado de África. Então, nas idas e vindas dessas ondas migratórias, com um registro de diversos povos africanos que foram ocupando os diversos espaços do planeta. Nossa ancestralidade está na África. E em momentos posteriores, as trocas e intercâmbios foram se construindo, foram se constituindo. Inclusive com a população que vivia no território em que nós estamos, na América, que passou a ser chamado de América bem mais tarde. Ou então, como fala Leon Damas, um poeta carimbenho, que diz o seguinte, bem antes do desastre que foi o processo de ocupação desses territórios pelos europeus. Aqui lembrando, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses. Mas indo além dessas primeiras migrações, temos que falar sobre a migração forçada dos povos que viviam na África, imbricados no processo de imperialismo europeu, que, entre outras coisas, coisificou os seres humanos, colocou-os numa situação de violenta dominação e usurpação do território e do seu povo. Ao ler sobre a história da África, temos que observar, inclusive para poder entender esse processo de imigração forçada, como estava a África neste momento, o continente africano neste momento. Temos que entender, numa primeira perspectiva, o bloqueio feito pelo Império Islâmico de uma rota terrestre que ligava a Europa à Índia e ao Extremo Oriente. Neste momento, como que magicamente a África, entre aspas, aparece no caminho. Já em 1435, os portugueses faziam trocas comerciais
com territórios do continente africano. Em 1470, temos registros de compra de pessoas para torná-las escravos. Há também nesse período todo um registro de apropriação de ouro e outras riquezas naturais. Lembrando que a partir de final dos 1400, né, já em 1500, com a ocupação de um novo continente, sempre lembrando que novo aqui para os europeus, certo? O continente no qual nós vivemos hoje, o continente americano, e a necessidade de efetivamente lucrar com esses territórios, no qual a empresa agrícola, pautada na utilização intensiva de trabalho humano e terra, os povos que viviam nos territórios africanos viraram eles mesmos os produtos cobiçados pelos grupos dominantes e a alternativa para efetiva ocupação econômica deste novo continente, a América. Com a ocupação da América, o território africano passa a ser visto e gerido como um centro produtor de pessoas para o trabalho forçado. O produto passa a ser a gente, os povos africanos. Então, pelos caminhos do mercantilismo, da ocupação, usurpação e incentivo a disputas locais e o sequestro efetivamente da população jovem e economicamente ativa, nós vemos um processo de migração forçada. Quais as implicações desse processo? Entre diversos aspectos, podemos observar que desestabilizou as comunidades e os estados locais, é uma perda irreparável nas vidas familiares, sociais e econômicas da região. Como salienta Mokef Ketiazante, um pesquisador afro-americano, o fato de que os africanos foram transferidos fisicamente da África para as Américas e escravizados criou um deslocamento intelectual, filosófico e cultural. E podemos complementar, cujas consequências vivemos até hoje. E aqui o Brasil. Não ainda o Brasil, como conhecemos hoje, mas a colônia portuguesa no continente recém-conquistado, que passa a ser um dos principais destinos e pontos comerciais. Há estimativas que entre 1550 e 1850, 6 milhões de pessoas foram trazidas da África à força para as colônias portuguesas na América. O Brasil é conhecido como um país com fortes influências migratórias, não somente europeia, que é o que a maioria das pessoas gostam de destacar. Destaca-se aqui a migração forçada, como no caso das pessoas que foram trazidas à força da África, ou ainda migração por necessidade, fugindo de guerras ou na busca de comida, oportunidades de trabalho, melhores condições de vida. Migração nunca foi um tema simples no país. Numa pesquisa desenvolvida por Ernesto Amaral e Wilson Fusco, eles destacam alguns aspectos que são muito interessantes que nos ajudam a entender esse processo de formação e processos migratórios. Só a partir do século XIX que são liberados processos de migração para outros países europeus. Por exemplo, migração italiana e alemã configura-se basicamente a partir de 1830 no Brasil. Mas já numa perspectiva de substituição das forças de trabalho e numa política explícita de branqueamento. Tivemos muitos migrantes europeus que vieram para cá nesse período, incentivados por políticas internas do país, que estavam vivendo situações de guerra em seus países de origem, ou ainda, como os casos curiosos, né, dos que perderam a guerra de secessão nos Estados Unidos e que vieram se instalar no Brasil com a perspectiva, inclusive, de continuidade, de viver numa sociedade escravocrata. Ao mesmo tempo que havia políticas públicas específicas para estimular a vinda de imigrantes europeus, procurava-se dificultar a vinda de imigrantes de países africanos. Algumas legislações existentes no país, consolidadas no país nesse período, dão esses indicativos, como, por exemplo, o decreto número 528 de 1890, que instituía multa para os comandantes dos navios a vapor que trouxeram migrantes da Ásia ou da África para o Brasil. E, caso fosse pego, né, em reincidência, eles simplesmente perderiam os seus privilégios de trabalho, de atividade.
Todas essas referências que eu estou trazendo para vocês podem encontrar, vou deixar na descrição do vídeo. O incentivo à migração europeia continua. Em menor escala, se colocava também incentivos a pessoas oriundas de outros países, principalmente da Ásia. Entre 1880 e 1903, houve uma estimativa de 1,9 milhões de europeus e asiáticos que vieram para o Brasil. Há muitos incentivos à migração europeia e muito poucas referências à migração dos países africanos. Essa política, ela continua nos anos subsequentes. Já no século XX, podemos observar num decreto de 1945, de setembro, naquele período, que determina a necessidade de preservação e desenvolvimento da composição étnica da população, bem como da defesa do trabalhador nacional. Esses aspectos deveriam ser levados em consideração na admissão de imigrantes. E a lei também, ela definia ou estipulava que as características mais convenientes para aceitar a migração para o Brasil seria a ancestralidade europeia. Em períodos recentes, nesse início do século XXI, em 2017, foi registrado cerca de 736 mil pessoas migrantes vivendo no Brasil. Europa, seguido da América Latina e da Ásia, são os principais continentes de origem. Há registros de significativa vinda de portugueses, seguidos, de longe, por Japão, Itália, Paraguai e Bolívia. Nos últimos anos, coreanos, angolanos, paraguaios e nigerianos também têm entrado em número crescente no Brasil. Há também um outro tipo de migração que merece destaque, que são pessoas que se deslocam para outros países, fugindo de situações de guerra, desastres, perseguições étnicas, religiosas ou políticas e outras situações de precariedades. São os povos refugiados. Nos dados oficiais do Brasil, recentes, grande parte dos requerentes são de países da África Ocidental e de alguns países da América Latina. É muito interessante a gente refletir sobre essa questão e a complexidade dos processos migratórios. Veja, o Brasil, ele cria um imaginário de que ele é um país formado por migrantes e que ele tem toda uma sensibilidade e todas uma regras de convivialidade. Entretanto, nem todo migrante é valorizado. Os refugiados, os povos refugiados, que nas narrativas e imaginários são vistos geralmente como grupos perigosos, aqui entre aspas. Numa pesquisa recente feita sobre representação criada em torno dos migrantes refugiados, fazendo uma pesquisa no que foi publicado, nos jornais no Brasil entre 1808 a 2015, mostrou que em grande parte dessas manchetes ou desse imaginário que passa a ser construída sobre os refugiados, eles foram predominantemente retratados negativamente e como um grande problema nacional. Indicações também para essa pesquisa estão no link do vídeo, na descrição do vídeo. E aqui nós nem precisamos lembrar. Isso nos remete aos venezuelanos, os haitianos, os bolivianos, aos que estão vindo de Angola, de Serra Leoa. Em grande parte, observa-se que todos têm uma ancestralidade africana. Mas o Brasil, mesmo com toda a sua fama de ser um país de imigrantes, não é um dos principais destinos escolhidos pelas pessoas atualmente. Em 2019, em termos de migração internacional, o Brasil concentrou 0,4% dos migrantes. Para finalizar, vou retomar aqui a imagem do Sankofa e falar sobre afrocentralidade. Para falar sobre afrocentralidade, eu vou trazer a contribuição de um pesquisador afro-americano, Molefi Kete-Azante, sobre essa questão. Vou fazer a leitura de um pequeno trecho de sua obra. Diz o autor: a afrocentricidade emergiu como um repensar da caixa conceitual que tinha aprisionado os africanos no paradigma ocidental, que busca enfatizar o lugar dos africanos como agentes de ação, mudança, transformação,
ideias e culturas. Por causa do deslocamento físico dos africanos durante o comércio europeu de escravos, fomos afastados de nossos centros culturais, psicológicos, econômicos e espirituais, e colocados à força na cosmovisão e no contextos europeus. Africanos haviam sido expulsos ou arrancados de nossos próprios lugares de sujeitos na história pelas políticas da Europa de escravização e colonização. E essas condições criaram os problemas políticos, conceituais, culturais e sociais encontrados em muitas sociedades africanas. De fato, continua o autor, uma orientação para a afrocentricidade começa com as primeiras civilizações do Vale do Nilo, as culturas núbias e quemética, e demonstra que um ponto de partida diferente na história, além da Grécia e Roma, trará ao leitor ou estudante uma conclusão diferente sobre o papel dos africanos na história mundial. No Brasil e nos Estados Unidos, milhões de pessoas de herança africana crescem acreditando que a África é uma realidade marginal na civilização humana, quando, de fato, África é o continente onde os seres humanos ergueram-se pela primeira vez e onde os seres humanos primeiro nomearam Deus. As implicações para tal reorientação são encontradas na comunicação, linguística, história, sociologia, arte, filosofia, ciência, medicina e matemática. E aqui fica então o convite de buscarmos essas histórias, de buscarmos esses referenciais de nossas ancestralidades, perspectivas epistemológicas, né? Construir essas perspectivas epistemológicas, rompendo com a visão de uma história única, linear, buscando novas perspectivas e pontos de partidas que construíram o presente, que servem para reposicionar e recolocar as situações e os contextos, as nossas ancestralidades e o que somos, e que nos permitem traçar, então, narrativas, traçar planos, traçar projetos construídos no presente, articulando o futuro que a gente quer. Engana-se, né, quem considera que esses princípios epistemológicos é simplesmente uma contraposição à perspectiva epistemológica ocidental-cêntrica. É muito mais do que isso. É uma perspectiva de recuperar a história, de entender os múltiplos caminhos da constituição humana, de uma forma não hierarquizada, mas que também não esconde a violência do processo de opressão e dominação vivida pelos povos, mas que recupera o papel de sujeito dos seres humanos neste processo e neste caminhar histórico. Então, o território africano, o território americano tem histórias, nações, culturas específicas tão importantes quanto as demais. E aqui vou fazer uma aproximação, então, entre essas ideias, esse paradigma da afrocentralidade, com uma reflexão produzida por um outro pesquisador, Boaventura de Souza Santos, que numa fala recente sobre a África, sobre a América, ele chama a atenção para uma diferença na formação dos estados nacionais dos países, principalmente pós esse período colonial. Diz Boaventura que na África, de certa forma, houve um certo retorno e participação dos povos originários na configuração e na constituição dos estados nacionais. E a pergunta que fica: e a América Latina? A formação dos estados nacionais, ela foi direcionada aos descendentes europeus. Quantas histórias apagadas no sul do mundo? Podemos observar que há proximidade nessas novas epistemologias, e aqui fica o desafio de pensar de forma multirreferenciada e articulada, ou seja, pensar africanamente
articulado com o pensar latino-americano, articulado aos povos originários desse continente. Pensar dos e com os povos do sul do mundo, construindo um futuro com mais qualidade de vida e com condições de uma vida digna e de um planeta sustentável. Obrigada pela atenção. Essas são algumas reflexões que espero que tenham contribuído para o debate. Quem quiser continuar o diálogo, vou deixar as formas de contato também na descrição do vídeo. Obrigada.